Continuando então, com relação aos extintores, né? Então, a gente tem extintores que dentro dele tem água pressurizada, que é o agente extintor indicado para incêndio na classe A. Então, ele age por resfriamento e também, às vezes, por abafamento, porque dependendo da quantidade de água que você joga, ele vai acabar abafando. Então, ele entra em profundidade, então isso é importante quando você tem um tipo classe A. Pode ser aplicado na forma de jato compacto, chuveiro, neblina, para os dois primeiros casos, né? Então, a ação é por resfriamento. Na forma de neblina, sua ação é de resfriamento e abafamento. A água nunca será empregada nos casos de fogo classe B, salvo quando pulverizada, sob a forma de neblina, nos fogos de classe C, a não ser quando se trata de água pulverizada, e também nos fogos de classe D, tá? Então, não pode ser utilizado. A gente tem o de gás carbônico, que é o CO2, que é um agente extintor indicado para incêndios classe C, por não ser condutor de eletricidade. Ele age por abafamento, podendo ser também utilizado nas classe A somente no seu início e na classe B em ambientes fechados. O pó químico seco, que é o famoso PQS, ele é um agente extintor indicado para a classe de incêndio B. Então, ele vai agir por abafamento, vai criar ali uma crosta ali de pó químico, tá? Que também é utilizado na classe A e C, podendo, nesta última, danificar os equipamentos. Mas o equipamento elétrico já está pegando fogo, então já está danificado. Não tem outro, vai o pó químico mesmo, né? A gente tem a espuma, que é o agente extintor indicado para incêndios classe A e B, e age por abafamento e, secundariamente, por resfriamento, porque é uma espuma. Então, ele vai criar aquela camada ali por cima, né, abafar, e à medida que essa espuma vai entremeando ali, aí ela vai para o resfriamento. Por ter água na sua composição, não se pode utilizar no incêndio classe C, pois conduz corrente elétrica. A correlação o pó ABC, que é o fosfato monoamônico, é um agente extintor indicado tanto para a classe A, B e C, tá? Ele age por abafamento, ele vai agir por abafamento. Era muito utilizado naqueles extintorzinhos pequenininhos para carro, aí que de vez em quando você vai utilizar extintor, de vez em quando não é obrigatório extintor, tem essas questões, mas aqueles do carro normalmente são ABC. Okay? A gente tem o classe K, que são extintores de agente úmido, tá? Classe K. Contém uma solução especial de acetato de potássio diluído com água, que quando acionado é descarregado com um jato tipo uma neblina. Então, ele vem tipo, em termos de pulverização mesmo, como um sistema fixo. Ok? O fogo é extinto por resfriamento e pelo efeito asfixiante da espuma, tá? Que é tipo uma saponificação. A gente tem extintores sobre rodas, que são extintores que são pesados, né? Então, passam mais de 20 quilos, então por isso que eles têm que estar em rodas. E alguns chegam até a pesar 55 quilos, ok? Muito pouco utilizados pela, às vezes, ineficiência. É mais eficiente você ter um hidrante do que esses extintores com rodinha. Aqui é só para mostrar para vocês, quando você tem uma válvula que mostra que no branquinho significa que o extintor está com a carga total. Quando está no verdinho, ele ainda está em operação. Às vezes, ele já não tem tanta pressão ali dentro dele. E quando está no vermelho, ele está descarregado. Ou tem até água lá dentro, ou tem pó químico lá dentro, mas ele não tem pressão. Então, ele vai estar ali no vermelhinho, ok? Aqui são os selos que todo extintor tem que ter. Anualmente, ele tem que ser recarregado e de cada 5 anos ele tem que ser feito um teste de pressurização, para ver se ele vai aguentar ou não mais o sistema de pressão dentro dele, ok? Mas tem que ser recarregado todo ano. Então, dizem as boas práticas, você descarrega seus extintores e manda para carregar. Você não manda cheio, tá? A gente tem os alarmes de incêndio, que em caso de sistema de alarme, deve ter
um som distinto a qualquer outro som que tenha naquele local, né? Os botões de acionamento devem ser colocados em locais visíveis, em caixas de vidro ou de plástico, facilmente quebráveis. Então, sempre do lado tem um martelinho, você quebra. Aí, o botãozinho pode estar pressionado, ele já despressiona automaticamente. E alguns você tem que pressionar, apertar o botãozinho para acionar o alarme, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia dos tipos de extintores portáteis que a gente tem. No caso, classe A, B, C, D e K. A capacidade de cada um deles em relação em termos de quilos. E o classe A, por exemplo, ele é excelente quando você tem água, gás ou água pressurizada. Aqui, desses 10 quilos, ele é muito bom. Mas, por exemplo, no K aqui, ó, ele, no caso de gás carbônico, ele é excelente, ele pode ser utilizado também. Desculpa, no K, me perdi aqui. No classe C, você pode utilizar o do gás carbônico, mas no classe D, não, pode provocar ali alguma explosão. Então, que dá para você ter uma ideia. Então, de água, você não deve utilizar aqui no classe K, tá? Já o de gás carbônico você pode utilizar e também o de pó químico seco você pode utilizar. Agora, no classe B, você não deve utilizar de água, mas pode utilizar de gás carbônico e de pó químico. E o classe A, você pode usar qualquer um. De água, de gás carbônico, de pó seco, tá? Então, qualquer um deles. Tomar mais cuidado, então, quando você tem o B, que não pode usar água. Na verdade, a água só no classe A. E também não deve usar gás carbônico quando você tem classe D, ok? E a gente tem os hidrantes, que é aquele construído, tá, de uma tomada de água com um dispositivo de manobra e localizado no interior das edificações. Não poderiam ser instalados a mais de 1,30 de altura. Aí tem as características, né? Que deve ser instalado no interior de um abrigo. Então, tem uma caixinha ali onde você vai colocar o hidrante, né? Tem as mangueiras, que tem que ser, correr manutenções periódicas. Você tem que colocar ali mangueiras de 15 ou 30 metros, tá? Que é o máximo que você pode utilizar. E a água que vai sair, ela pode ser em forma de neblina, dependendo de como você vai utilizar esse jato. As mangueiras devem ser permanentemente desconectadas e você só vai conectar ali quando realmente vai utilizar. A pessoa que vai utilizar, ela tem que passar por um treinamento para isso. E a gente vê muitos, em alguns locais, utilizarem o sistema ali, as mangueiras de extintor para lavar piso. Gente, pelo amor de Deus, não pode, tá? Lá no Instituto mesmo, no início, teve uma época que o pessoal fazia isso. Mas hoje não faz mais. Já está dentro das normas. Então, deve ser instalado de forma que a qualquer ponto da edificação possa ser alcançado pelo jato de água. A gente tem o espuma, que aí o espuma você tem uma água, tá? Que vai ser jogada junto com o sistema onde você tem ali, tipo um detergente mesmo, e ele vai se misturar aqui na água e vai sair ali uma espuminha. Tá? É assim que funciona, simples assim. A gente tem os sprinklers, que é o sistema tipo chuveirinho, né? Então, ele tem um sistema de alarme ali, quando detecta uma fumaça, ele aciona, né? Então, o sistema de chuveiros automático é composto por um suprimento de água e uma rede hidráulica sob pressão, onde são instalados em diversos pontos estratégicos. Dispositivo de aspersão de água, que são chuveiros automáticos, que contém um elemento termosensível, que se rompe com a ação do calor proveniente do fogo de incêndio, permitindo a descarga d'água sobre os materiais em chama. Deve ser utilizados em situações quando a evacuação rápida e total do edifício é impraticável e o combate ao incêndio ele é difícil, quando se deseja projetar edifícios com pavimentos com grandes áreas sem compartimentação, então precisa ter também, tá? E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente tem gás de cozinha, né? O famoso GLP, né? O GLP é o famoso gás de cozinha, certo? Então, são produtos constituídos de hidrocarbonetos com 3 ou 4 átomos de carbono, propano, propeno, butano, buteno. Então, são esses materiais. A gente ainda acha botijões
de 3 quilos, que já foi condenado, digamos assim, não deveria ter, mas a gente infelizmente ainda acha, tá? E é gás à temperatura ambiente, e quando é líquido, quando ele tá sob pressão, né, dentro do botijão, ele é líquido. Um detalhe é que os botijões de 13 quilos, eles têm 2 válvulas de proteção. Então, a explosão do botijão, ela é muito difícil. O botijão ele tem que estar numa temperatura altíssima, então tem que estar para que aquela parte de metal dele expanda e altere a pressão para que ele possa explodir. Isso é muito difícil, viu, gente? Esse é um gás que é mais pesado do que o ar, então ele vai ficar ali mais próximo do chão. E se tiver uma canalização, ele pode descer pela canalização, tá? É um produto gasoso, inflamável, inodoro, asfixiante, quando inalado em altas concentrações. Inodoro, porque na verdade eles injetam ali, se eu não me engano, enxofre, para poder dar aquele cheiro característico do gás, tá? É composto à base, isso mesmo, ó, composto à base de enxofre, mercaptans, que são adicionados apenas para dar o cheiro característicos. Então, se você tiver um vazamento, se possível, fecha o registro, tá? Se não tiver como, retira o botijão e deixa queimar lá fora, tá? Após o rompimento da válvula de segurança, o fogo do botijão não poderá mais ser apagado. Então, se não tiver estourado a válvula de segurança, você pode eliminar ali o fogo, ok? Se a válvula ainda não rompeu, cuidado na hora de remover o botijão, porque aí às vezes você pode fazer algum movimento e essa válvula de repente pode ela se soltar. Então, com relação ao vazamento de LP sem fogo, sempre apagar as chamas do ambiente, né, caso tenha, fechar o registro e retirar o botijão, mas nunca arrastar o botijão, porque a faísca ela pode fazer pegar fogo, né? Providenciar o corte da energia, então desliga lá o disjuntor, né, ou desliga lá no padrão de energia, que seria o mais adequado, tá, para que não ocorra nenhum risco de faísca. Abrir portas e janelas, de preferência depois de ter retirado o botijão, tá? Isolar o restante da residência, retirar o botijão para um local isolado ou ventilado, evitar arrastar o botijão, tá, ou qualquer objeto que possa soltar uma faísca. E algumas atitudes preventivas. Sempre verificar o registro do botijão, tá? Prestar atenção se não está tendo vazamento na hora da troca. Não deixar o botijão no local fechado. Verificar o estado das tubulações. Verifique se não há panelas, né, ali no fogo. Verificar se não tem nada ligado. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Nunca estar em cortinas próximo ali ao fogão. Acenda primeiro o fósforo, depois você liga ali, libera o gás para poder acender. E, se qualquer problema acontecer, lembre-se sempre de chamar o Corpo de Bombeiros, 193, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia mesmo com relação ao combate a incêndio, porque é um curso que pode variar aí de 8 até 40 horas, quando a gente vai fazer com o Corpo de Bombeiros. Mas para aguçar mesmo a curiosidade de vocês e falar para vocês, quando tiver oportunidade no Corpo de Bombeiros, fazer o curso de brigadista. O Corpo de Bombeiros também tem o curso de Primeiros Socorros, que é bastante interessante. Eu acho os 2 cursos interessantes. Acho que todo mundo deveria fazer, independente se você vai ser um brigadista, independente se você vai ser um socorrista. Às vezes a gente aprende até a como se comportar para não fazer errado. Mesmo que você não consiga, fala assim, nossa, não é para mim, eu não daria conta de fazer. Tá, mas pelo menos você aprende o que não fazer de errado, tá? Então, espero que tenha trazido uma ideia para vocês. Não esqueçam de fazer atividade. E qualquer coisa, a gente conversa pelo Meet ou pelo WhatsApp. Beleza? Até a próxima.